Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Bedinotto aqui com vocês para darmos início à correção da prova da Universidade Federal de Santa Catarina 2019/2, né? Foi o vestibular realizado pela Federal de Santa Catarina. Vamos à correção dela, mas antes disso, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, @curso Vaga Certa. E caso você vá fazer o Enem, não esqueça de baixar o nosso e-book com todas as questões resolvidas da prova de Física do Enem de 2009 até o ano em que você está assistindo este vídeo, resolvidas e comentadas por mim, professor Luiz Bedinotto. Tá bom, então? Vamos a ela. Questãozinha 21. A prova de Física começa na questão 21, então tá ali ela. O transplante de órgão é uma importante tarefa da medicina moderna e exige toda uma logística para ser bem sucedido, desde a retirada do órgão do corpo do doador até o seu implante no corpo do receptor. Nesse processo, a armazenagem e o transporte são primordiais, pois cada órgão possui um tempo máximo de preservação fora do corpo, que depende da temperatura de armazenamento. Show! Então está dizendo ali, depende da temperatura de armazenamento, a questão do órgão, o transporte do órgão, né, de um local para outro, né. Por exemplo, o coração, né, é armazenado a uma temperatura de 39,2 Fahrenheit. Pode ser preservado por cerca de 4 horas, aproximadamente. Show de bola. Os rins, armazenados a uma temperatura de 4 graus Celsius, podem ser preservados por 48 horas. Show. Aproximadamente. Sobre o assunto abordado e com base no exposto acima, é correto afirmar que... Então tá. Vamos ver o que ele está dizendo para nós. 01 diz o quê? O tempo no transporte do órgão é um fator importante para o sucesso do transplante. Sim, claro que sim. Repare, 4 horas tem que ser o coração, né? 4 horas tem que estar o coração aqui sendo transportado. O rim 48 horas, né? Então o tempo é um fator importante, sim. Ele acabou de dizer para nós aqui, cada um tem um tempo, tem uma temperatura, ó, os rins, por exemplo. Rins tem uma temperatura de 4 graus Celsius. O coração, a temperatura dele é 39,2 Fahrenheit. Tempo de 4 horas o coração, 48 horas o rim. Então sim, o tempo no transporte é um fator importante. Se eu for a mais do que isso, não vai ser bem sucedido, né? Então, verdadeira, a primeira é verdade. 2. A temperatura de armazenamento do coração é superior desculpa, à temperatura de armazenamento dos rins. Vamos ver, vamos comparar coisas iguais, né? Aqui está em graus Celsius e aqui está em Fahrenheit. Vamos passar isso para graus Celsius, né? Como é que eu faço, professor? Bem, a prova te dá ainda as fórmulas, né? Vamos fazer aqui, ó, 0,2. O que eu faço? É C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Então tá, vou pegar aqui, ó, 39,2 Fahrenheit, vamos ver quanto que isso vai valer em graus Celsius. Vou já isolar o Celsius, vai ser igual a 5 vezes 39,2 menos 32, dividido por 9. Graus Celsius vai ser igual ao quê? 39,2 menos 32, isso aqui, ó, vai dar 7,2. 7,2 vezes 5 dividido por 9, vezes 5, né? Vai dar 0,36 sobre 9. 36 dividido por 9
Dá 4 graus Celsius. 4 graus Celsius equivale a 39,2 graus Fahrenheit. Ou seja, o que ele diz na 2? A temperatura de armazenamento do coração é superior à do rim, de armazenamento dos rins? Não. Uma é 4, a outra também é 4. Ambas têm a mesma temperatura. O que difere dele é o tempo, né, de armazenamento. Ambas têm a mesma temperatura. Então, essa aqui é falsa. Não é verdade. 4. Os rins e o coração, quando preservados a 4 graus Celsius, terão a mesma quantidade de calor armazenada. Vamos ver o seguinte. Quantidade de calor, né? É o nosso macete. Lembra disso? Que macete. Show de bola. Temperatura igual. Tá, beleza. O que difere deles? Difere a massa deles, né? Quem tiver maior massa, né? Todos são relações diretamente proporcional com a quantidade de calor. Quem tem maior massa tem que ter maior quantidade de calor, né? Em relação a isso, né? Que tem. Ou seja, no caso, o coração tem uma maior massa, né? Uma maior quantidade de calor, talvez seja por isso. Não cabe a nós aqui, também não sei essa relação. Que tenha menos tempo de armazenamento, né? Tem uma maior massa, tem uma maior quantidade de calor tendo em relação a ele, né? Então, não tem a mesma quantidade de calor que os dois, porque tem massas diferentes, né? Em relação a isso. E também o coeficiente, né? É específico que tem. Calor específico que tem em relação deles, né? Então, tem uma relação diferente aqui ocorrendo entre eles. Por isso que não tem a mesma quantidade de calor armazenado, né? Também isso a gente pode ver por função do tempo de armazenamento deles, que é diferente. Então, essa aqui é falsa. 08 fala o seguinte. Se o recipiente de armazenamento dos órgãos for adiabático, né? Adiabático, trocará mais calor com o meio do que se os recipientes for não adiabático. O que é adiabático? Vamos escrever aqui. Adiabático. Adiabático. Tem um macetezinho bem legal aqui, ó. Para você nunca mais esquecer o que é uma transformação adiabática. Ó, A na língua portuguesa, se tiver antes aqui, significa não. Diabo, lembra diabo, né? Não diabo. Não há troca de calor. Não calor. Troca de calor tem que ser igual a 0. Isso é uma transformação adiabática. Troca de calor é igual a 0. E ele diz o seguinte: se o recipiente de armazenamento dos órgãos for adiabático, troca de calor é igual a 0. Trocará mais calor com o meio do que se o recipiente for não adiabático. Não, se ele for adiabático, não troca calor no meio, né? É falso, não há troca de calor no meio. Isso aqui está errado, ó. Então, esse aqui é falso. Adiabático, não há troca de calor com o meio. A é não, diabo, lembra calor, né? Não calor. E por último, a 16. 16 fala o seguinte: a temperatura de armazenamento do coração é de 277 graus Kelvin. Bem, vamos passar isso para graus Kelvin. Como é que eu faço para passar para graus Kelvin, né? A gente descobriu que a temperatura do coração aqui, ó, 39,2, ou então a gente pode dizer que ela é 4 graus Celsius, né? Acabamos de calculá-la aqui, né? Na 2. Então, C é igual a Kelvin mais 200, né? Mais não, desculpa. Deixa eu pegar a borracha aqui. É menos 273 graus Kelvin. Graus Kelvin que eu quero saber. Graus Celsius, eu sei que o coração tem 4, igual a Kelvin menos 273. Kelvin vai ser igual, passa 273 para o outro lado, somando, né? Ficamos com 273 mais 4,
Temperatura em Kelvin do coração vai ser 277. Tá aqui, ó. 277. Verdadeiro. Portanto, as únicas que são verdadeiras é a 16 e a 1. Gabarito que a gente tem, a soma deles é o que a Federal de Santa Catarina quer, vai ser 17, que é a resposta da nossa questãozinha. Beleza? Então tá. Vou ficando por aqui. Essa foi a primeira questão da Federal de Santa Catarina. Te vejo na questão 22, a segunda questão que eles cobraram na prova. Um forte abraço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Te vejo na próxima questão. Tchau!